João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também a quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus andou com os discípulos, ensinou-lhes muitas coisas, mas eles muitas coisas não podiam compreender como nós compreendemos agora. Porque os discípulos não tinham o Espírito Santo. Eles andavam com Jesus, viam os milagres e conheciam muito de Jesus, mas não compreendiam profundamente. Por quê? Ainda não haviam recebido do Espírito Santo. E é muito importante que Jesus, estando com eles, ensinava. Jesus anunciou que haveria de morrer ao terceiro dia ressurgir, mas eles não receberam a mensagem exatamente compreensível. Porque quem nos revela essa palavra é o Espírito Santo. Os hebreus, quando saíram do Egito, comemoraram a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi comemorada quando, na escravidão onde eles estavam, Deus ordenou que eles matassem um cordeiro, nos umbrais das suas portas passasse o sangue, porque o anjo da morte haveria de passar pelo Egito para matar todos os primogênitos. E o lugar e a casa aonde houvesse esse sangue passado, a morte não alcançaria, a praga não entraria. Essa foi a primeira Páscoa. E o anjo da morte passou, e eles comeram do cordeiro assado a noite toda, para celebrar a Páscoa, que significa passagem. Eles passaram, saíram da escravidão e entraram na caminhada para a terra prometida. Mas Jesus veio e anunciou a eles: eu sou o pão da vida. Agora, a Páscoa não é chocolate, não é coelho, não é nada que o mundo coloca para ofuscar a verdadeira Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Cristo.
a Páscoa foi instituída antes dele ser preso. Ele sentou, ele disse a 2 dos discípulos: vão lá e prepara a ceia, porque era o dia da comemoração da Páscoa. Mas eles não foram comemorar a Páscoa como os antigos judeus, porque agora Jesus estava ali estabelecendo a nova Páscoa. A Páscoa que faz uma aliança. A Páscoa é uma aliança para a eternidade. A Páscoa é a vida de Deus em nós, que garante a nossa libertação. O mundo jaz no maligno. O mundo vive no sofrimento, porque são escravos das opressões malignas, são escravos do inimigo. Mas Jesus veio libertar a humanidade. E quando nós cremos em Jesus, quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa que cai sobre nós é o sangue dele. Hoje, o inimigo que olha e vê que o sangue está passado na minha vida, na tua vida, aonde o sangue passa, o maligno não tem mais poder. Por isso nós somos felizes. Por isso nós podemos ser felizes. Deus não criou o homem para o sofrimento. Deus criou o homem para desfrutar. Se me ouvires, comereis o melhor da terra. Porque o homem não come o melhor da terra. Porque o homem não conhece a felicidade, a alegria, o prazer, a capacidade de amar, de perdoar. Porque somente aquele em que é lavado pelo sangue do Cordeiro, ele pode, porque ele recebe um novo coração e o Espírito Santo faz morada. Nós comemoramos, ele fala: aquele que não come da minha carne, eu sou o pão da vida. É em Jesus o único caminho que nos leva à eternidade, só por meio dele. Nenhum caminho pode nos levar, nem a religião, nem fé de forma alguma. Mas quando você crê em Jesus e anda com ele e começa a comer o pão da vida, aí tem parte. Aquele que come do pão, aquele que eu sou o pão que desceu do céu. Ele desceu para dar vida em nós, para colocar vida. E o espírito de vida está naquele que crê, para nos levar à eternidade. Por isso ele diz: quem não come da carne, quem não bebe do vinho, não tem parte comigo. Olha, é importante. Porque quando nós participamos da ceia, quando nós comemos do pão, bebemos do vinho, que simboliza o sangue que ele derramou por nós, então nós temos vida, nós temos força, nós temos capacidade de ultrapassar barreiras. É ele que é a nossa força, o pão vivo que desceu do céu. Ele veio como um cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que desceu do céu. Ele desceu do céu e se encarnou como homem para pagar o meu e o seu pecado. Ele se encarnou para fazer aquilo que nenhum homem na face da terra poderia fazer, porque jamais conseguiria vencer o maligno. Ele venceu as trevas. Ele foi tentado e não pecou. Ele foi tentado e não pecou. E você que tem Jesus, você pode ser tentado e não pecar. Você só peca se você aceita o pecado. Por isso, fugir do pecado, para que tenhamos parte com ele. Ele diz: se não comerdes, no versículo 53, da carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. A nossa força está nele. Amém?
Ele diz: quem come da minha carne e bebe minha, permanece em mim e eu nele. Essa foi a Páscoa que ele comemorou com os discípulos. Essa foi a última momento que ele sentou à mesa, ensinou e disse: do que está aqui comendo comigo há de me trair. Por isso, amados, não se espante quando você é traído, porque ele foi traído. Não se espante quando alguém que está ali na sua comunhão não é dele, porque aquele que é dele não peca, não vive pecando. Ele diz: não. Por quê? Porque o germe divino, a semente divina da força e do poder está nele. Olha, aquele que peca, amado, não recebe nada de bom. Aquele que permanece no pecado, ele desce para a escravidão novamente e é apanhado e nada obterá de vitória na terra. Por isso ele veio como pão vivo que desceu do céu para nos dar poder. Diga: eu tenho poder. Eu tenho poder para não pecar. Eu tenho poder para possuir a terra, para viver o melhor da terra e comer o melhor da terra, porque eu tenho parte com ele. Por isso ele disse para os discípulos, ele ensinou os discípulos: olha, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. A vida de Deus permanece quando nós nos alimentamos da palavra. Quando nós nos alimentamos do pão e do vinho, lembrando, reconhecendo com gratidão que Ele é o Deus vivo que venceu a morte. Ele foi à cruz para vencer as trevas. O último inimigo a ser vencido foi a morte. E ele ressuscitou. No túmulo estava vazio. Não havia mais aquele corpo. Mas aquele que ressurgiu, ele disse para Maria: não toque em mim, porque eu vou para o Pai e volto. E ele voltou e continuou a ensinar os discípulos. Continuou a comer com os discípulos. Quando eles estavam com as portas fechadas, ele é o príncipe da paz. Alguém necessita de paz? Você precisa de paz no coração? Só em Jesus. Só Ele é paz. Só Ele produz a paz que nós precisamos. A paz que está em nós, ela motiva o amor, nos dá capacidade de perdoar e de ser feliz sobre a terra e de nos alegrar, de possuir a terra, de ser bem-sucedido. E o maligno não rouba nenhuma bênção que ele nos entrega, porque ele é o nosso pão vivo que desceu do céu. Nós nos alimentamos dessa palavra. Ele diz assim: vossos pais comeram. Uma vez por ano, todos os judeus se reuniam e ofereciam o cordeiro. Um cordeiro macho era sacrificado. O sangue dele era aspergido pelo sumo sacerdote para abrandar a ira de Deus. Não para apagar o pecado, para abrandar. E eles comiam toda a carne. Se a carne do cordeiro não dava para uma família, nem para duas, comiam em 3 famílias. Mas eles comiam tudo. Eles comiam com ervas amargas, para nunca se esquecer de onde ele te tirou. Nunca se esquecer a escravidão que eles viveram no Egito. Eles disseram: olha, quando você chegar na terra que eu estou enviando, quando você prosperar, crescer,
e receber a porção de terra, não diga no teu coração que você é que conquistou, mas Ele é que te dá poder para adquirir riqueza aqui nessa terra. É Ele que dá poder para desfrutar. Muitos têm riqueza, mas não desfrutam. Eu digo, riqueza é a alegria de ter e desfrutar em família. Ele veio para implantar família. Ele veio para trazer a unidade, o amor. O homem em solidão, ele vazio, triste, oprimido, distante. Mas quando nós nos reunimos aqui na casa do Senhor, para participarmos dessa ceia, uma força poderosa vem sobre o nosso espírito e nossa alma. Por isso ele diz, vamos abrir aí em Coríntios. Abre em Coríntios 11. Acharam? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova, diga comigo, é a nova aliança. É a nova aliança. No meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E o Senhor virá. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Veja bem, comer indignamente significa comer em pecado, comer sem reconhecer o corpo. Por isso ele diz assim, se você está em pecado, olha o que ele ensina. Antes de você comer e participar da ceia, diz o Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que quer dizer? A condenação para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? É isso. A participação do sangue e da carne, reconhecendo o corpo, reconhecendo o que Ele fez por nós. Por isso ele diz, se alguém pecar, está lá em 1 João, nós temos um advogado, nós temos Jesus que advoga a nossa causa. Examine-se o homem, examine-se para você reconhecer o pecado
e arrepender. E o arrependimento traz promessa para não continuar pecando. Amém? Por isso ele nos diz: participa do cálice do Senhor. Participa dessa bênção para que nós possamos ser fortalecidos na força do seu poder, para vencer o mal, para vencer as trevas e permanecer até que ele venha, porque ele virá, e breve ele virá, nós sabemos. Dandara de Uberaba, em nome de Jesus nós concordamos com a vida profissional dela, guardada por Deus, e as portas se abrem nas finanças, na saúde, em todas as áreas da vida. E nós concordamos que há uma porta aberta para ela receber o emprego e a finança que ela necessita prosperar. A Solange Pedregulho, nós ordenamos que todas as guerras familiares possam cessar e repreendo toda casta maligna que ataca em guerras familiares. Senhor, manda fogo do céu e queima. Deixa Solange livre para andar na tua presença todos os dias, em nome de Jesus. O Caio Henrique, Senhor, vai fazer uma cirurgia amanhã. Nós sabemos que o Senhor põe poder nas mãos dos médicos. Por isso, ó Deus, nós oramos para que ele fique curado e que não haja necessidade dessa cirurgia, porque tu és o Deus que venceu a morte, venceu o mal, venceu as enfermidades. E o Senhor nos ordena: curai os enfermos. Por isso, nós cremos que há um poder do sangue de Cristo que toca nele e cura. Em nome de Jesus, nós oramos para que ele fique curado. Em nome de Jesus. Senhor, no Ronaldo de Mutão, cura. Dor intensa nas pernas e pés. Toda dor. Ronaldo recebe. Em nome de Jesus, nós ordenamos todos espíritos malignos de enfermidade e dor, vai saindo e batendo em retirada das pernas dele. E todo o corpo fica liberto agora. Passa a ter o sangue, Senhor. E nós concordamos com todos esses pedidos, que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Por isso eles estão livres, e nós cremos que todos receberam. E todos que nos ouvem, que necessitam de algum pedido, e aqui na igreja, quem precisa, levanta a tua mão e receba. Em nome de Jesus. Senhor, todos esses pedidos estão na tua presença. Diga ao Senhor, em nome de Jesus. Concede agora, Senhor, com a tua unção de poder, de cura, de libertação, de livramento. Em nome de Jesus.